a igreja de Sertânia, mas aprove ao Senhor que hoje à noite ele estivesse aqui conosco, né, para compartilhar da palavra do Senhor. E nós então passamos a palavra agora para que ele faça uso da palavra no tempo e da forma como Deus colocou no seu coração. Graça e paz aos irmãos. É uma alegria novamente revê-los. O Senhor tem me dado essa graça, essa oportunidade de estar novamente aqui falando da palavra de Deus com cada um de vocês. É uma alegria para mim rever rostos conhecidos e rostos novos também, de pessoas que não tive a oportunidade de conviver no ano passado. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Naum. Naum, capítulo número 1. Leremos os versos do 1 ao 5 e após o verso 15, versículo 15. Naum fica depois de Miqueias e antes de Abacuque. Naum, capítulo 1, versículos do 1 ao 5 e logo após o versículo 15. Enquanto os irmãos vão encontrando, vamos orar ao Senhor pedindo a Ele que ilumine a nossa mente, que fale ao nosso coração nessa noite. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, rendendo glória, louvor e adoração ao Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pois foi o Senhor que nos elegeu, foi o Senhor que nos trouxe até aqui nessa noite, Senhor. Que nós não venhamos sair daqui, Senhor, com a nossa mente vazia, com o nosso coração seco, Senhor, mas que nós possamos sair daqui transbordantes da Tua graça e da Tua misericórdia. Fala ao nosso coração, Senhor. Sabemos que o Senhor tem muito a nos edificar, sabemos que o Senhor tem muito a nos encher, Senhor, da Tua presença. Seja conosco, me usa, Senhor, como vaso de barro que tem a responsabilidade, Senhor, enorme de carregar o tesouro do Seu Evangelho. Seja conosco, é o que desde já eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ao culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Versículo 15. Eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém. Meus irmãos, que texto poderoso nós vimos aqui. O Senhor usando um profeta, o profeta Naum, para falar ao seu povo. Esse é um dos poucos textos em que nós podemos ver os profetas não falando contra o povo de Deus, mas a favor do povo de Deus. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos que o nome da pessoa tem muito a ver com a sua vida. Naum significa consolador, ou aquele que consola, ou consolação. O Senhor, Ele traz uma mensagem de esperança ao seu povo, mas a mesma mensagem é trazida também de ira contra os inimigos de Deus. E você pode perguntar, por que o missionário está falando a respeito disso? Porque quando nós olhamos a palavra de Deus e o tema que foi me dado para falar a respeito nessa noite, o tema da campanha do mês de missões é Pés Formosos. E nós vemos aqui um homem que com pés formosos anuncia as boas novas, anuncia as boas novas de salvação para o povo de Deus, mas também anuncia de condenação para aqueles que são contra o povo do nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que são contra o povo de Deus.
E quando eu meditava nesse texto, me veio à mente uma obra de Agostinho, uma das obras mais famosas dele. Acredito que alguns de vocês, se não a maioria, conhece o texto Confissões de Agostinho. Mas a obra que eu gostaria de lembrar, trazer à memória a cada um de vocês, é a obra Cidade de Deus. E Agostinho ele trata nessa obra a respeito de duas cidades. E essas duas cidades são formadas em cima de dois amores. A cidade dos homens, pelo amor de si e o desprezo de Deus, e a cidade de Deus, pelo amor a Deus e o desprezo de si mesmo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas cada vez mais voltam-se para si mesmo e acham que o único motivo pelo qual elas vivem é a sua própria satisfação. A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmo. E à medida que as pessoas enchem-se com seus propósitos, com seus objetivos, elas se esvaziam da vontade de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler não é diferente. A mensagem do profeta Naum ao povo de Deus é uma mensagem de esperança, em meio ao mundo que estava vazio da misericórdia de Deus. O profeta Naum, ele é natural da cidade de Elcós, ou Elcos, e o seu nome não é mencionado em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Mas nós vemos, e alguns historiadores falam que é a partir do nome dele, do lugar onde ele vivia, que foi criada uma cidade chamada Cafarnaum. E nós vemos a graça de Deus sendo derramada sobre a vida desse homem e sobre o povo de Deus, representado aqui pela nação Judá. Naum viveu em um tempo em que quem governava toda aquela região do Egito e das proximidades era o Império Assírio. E o seu líder era o governador Assurbanipal, ou Assurbanipal, assim como queiram chamar. Esse governador era alguém cruel, era alguém que não temia a Deus, alguém que se gabava das suas conquistas e vitórias. E quem estava cuidando do povo de Judá era um rei também mau, chamado Manassés. Mas mesmo diante dessas governanças malignas, desse povo que estavam sendo naquele momento inimigos de Deus, o Senhor traz uma mensagem de paz e esperança, uma mensagem de consolo para corações que estavam tristes diante da situação em que eles se encontravam, uma situação de perseguição diante de uma nação pagã. O Senhor traz àquele povo o consolo que eles tanto precisavam, a alegria e a esperança que eles tanto precisavam para conseguir seguir em frente confiando no Senhor. Quando nós vemos a diferença dessas duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, nós podemos ver que a cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio, era uma cidade marcada pelo egoísmo e pela maldade. E nós vamos ver, em primeiro lugar, como era Nínive. Nínive era o chão pedregoso de onde Naum habitava. Nínive era o chão pedregoso onde aquele dos pés belos, dos pés que anunciavam boas novas, habitavam. Se você puder abrir o capítulo 3 do livro de Naum, nós vamos ver um pouco a respeito de que esse povo, os ninivitas, eles se orgulhavam. E é interessante que esse livro foi escrito 100 a 120 anos depois do profeta Jonas trazer a mensagem da palavra de Deus e desse mesmo povo se arrepender. Mas novamente voltaram às suas antigas práticas, se desviaram dos caminhos do Senhor. Então nos diz assim o texto da palavra de Deus. Naum capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o lampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça a gente sobre os mortos, tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos por sua prostituição
e as gentes com suas feitiçarias. Esse texto nos fala de como era a vida dos ninivitas. Era um povo sanguinário, um povo que era conhecido pela sua maldade e a crueldade que tinha com os povos que batalhavam com eles. Não sei se vocês viram algo a respeito do Império Assírio. Eles eram muito conhecidos por uma prática chamada empalamento, onde uma estaca atravessava de uma extremidade à outra do corpo e era estendida em público. Eles eram conhecidos também por decepar as cabeças e estender diante dos muros da cidade para expor diante dos seus inimigos o medo e a angústia. Eles também eram conhecidos por estuprar as mulheres quando eles invadiam a cidade, e algumas lendas contam que quando eles adentravam na cidade onde tinha mulheres grávidas, eles abriam a barriga dessas mulheres e colocavam animais vivos, como gatos, por exemplo, dentro da barriga da mulher viva. E nós olhamos para a crueldade desse povo e vemos como esse povo afligia o povo de Deus. Mas mesmo diante dessa crueldade, o Senhor mostra para o seu povo que Ele não está de olhos fechados diante da situação que o seu povo se encontra. O Senhor está sempre de olhos abertos, pronto a livrar o seu povo das acusações, da maldade em que eles se encontram. Porque o nosso Deus é um Deus que se importa com o seu povo e é um Deus que é justo e soberano. Para o cristão viver em nossos tempos, não é tão difícil, principalmente aqui no Brasil. Mas há vários missionários pelo mundo que passam pelas mesmas circunstâncias do profeta Naum e do povo de Deus, que são perseguidos, que são humilhados, que correm o risco de a qualquer momento perderem a sua vida, que têm a sua vida por um fio, podendo ser sequestrados, torturados, queimados e diante de várias outras atrocidades que acontecem com eles. No nosso país nós temos uma perseguição mais velada, onde o país que se declara laico, que diz que todas as religiões são aceitas, mas é um país que despreza o cristianismo. Quer ver? Faça o teste. Entre numa escola e pergunte se você pode pregar o evangelho lá no intervalo. Pode ser até que algum aceite, mas muitas delas vão dizer que não é um espaço para se fazer pregação do evangelho. Mas uma pessoa espírita, um bandista, não sendo maldoso com essas religiões, tem total acesso, e se forem proibidos de adentrar nesses lugares, os lugares são processados por intolerância religiosa. Nós vivemos em um país onde há perseguição velada diante do povo de Deus, onde se pregar o evangelho é motivo para ser chamado de antiquado, é motivo para ser chamado de retrógrado, de machista, de qualquer outro nome que é atribuído ao povo de Deus. Mas é diante dessa situação que nós devemos ainda mais falar a respeito do Senhor Jesus Cristo, falar a respeito dessa salvação, dessas boas novas, que para muitos pode soar como sendo algo ruim, para muitos pode ter cheiro de morte, mas para aqueles que são escolhidos por Deus, é cheiro de vida e de vida eterna. Por isso, mesmo diante de terrenos pedregosos, mesmo diante de terrenos que ferem os nossos pés, que maltratam o povo de Deus, nós devemos ter pés formosos. Ter pés formosos não significa ter pés limpinhos. Muitas vezes ter pés formosos é ter pés que sangram, é ter pés que são maltratados, judiados, mas eles são formosos porque eles não pertencem aos pedregais da cidade dos homens, mas eles pertencem a Canaã celestial, a cidade que Deus escolheu o seu povo e que destinou a ele a ir até lá. Nossos pés são formosos porque são pés que pertencem a Deus. E apesar das dores, do sofrimento, da perseguição do povo de Deus, Deus está de olhos abertos, cuidando do seu povo e pronto a livrá-lo da perseguição desse mundo. E quando nós olhamos a história de Deus, nós sempre vemos um Deus que até permite que as nações subjuguem o seu povo, para juízo deles quando estão em pecado. Mas é um Deus que sempre se importa e sempre traz de volta para si o seu povo. Quando nós vemos, por exemplo, o cativeiro babilônico,
Um cativeiro que foi terrível para o povo de Deus. Os salmos falam muito a respeito disso, em que o povo de Deus não mais cantava como outrora, não mais se alegravam como antes, abandonaram as suas harpas, abandonaram a alegria que eles tinham, e para maltratar deles, os povos vizinhos dizem: cadê os cânticos que vocês cantavam? Não falaram para a gente sobre louvores que vocês entoavam. E eles diziam: como nós podemos louvar distante da casa do nosso Deus? Mas nós vemos o agir de Deus, fazendo com que todas as outras nações se surpreendessem com a liberdade que o Senhor deu ao seu povo, usando um rei ímpio, um imperador ímpio, para libertar o seu povo e trazê-lo de volta à sua casa. É isso que Deus faz conosco, meus irmãos. Quando nós estamos fracos, quando nós somos perseguidos, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo sofre sobre a opressão do mundo, ou sobre a opressão dentro da própria igreja, porque a palavra de Deus nos diz que dentro da casa do Senhor há trigo e joio. Dentro da casa do Senhor também há pecadores, também há infiltrados dentro da casa de Deus, que têm como motivação a inclinação dada pelo próprio Satanás para desviar, afastar as outras pessoas do caminho do Senhor. Mas Deus é o Senhor sobre a sua igreja, Deus é o Senhor sobre o seu povo. Deus é quem nos livra de toda e qualquer situação dada pelo diabo, porque a palavra de Deus nos diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O diabo é um cisco no universo de Deus. O diabo é pó diante da glória e da soberania de Deus. E quando nós vemos essa situação de perseguição da igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós vemos um povo que antes se alegrava, mas agora estava sofrendo diante do Império Assírio, nós vemos também uma mensagem de esperança. O versículo 7 nos diz o seguinte: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Meus irmãos, se o texto parasse apenas no versículo 5, e não tivesse esperança nenhuma para o povo de Deus, mas nós vemos que Deus é um Deus que se importa com o seu povo, é um Deus que olha para o seu povo e se compadece dele, é um Deus que se importa com cada um de nós. Ele não é apenas o Deus de longe, Deus é Deus de longe também, aquele hino que diz: és Deus de perto e não de longe. O Senhor também, em certo sentido, está distante de nós. Nós nunca vamos ser capazes de alcançar a totalidade da sua glória, do seu conhecimento, da sua soberania. Mas esse Deus é tão gracioso que Ele também é um Deus de perto. É um Deus que escuta as nossas orações. Vocês já pararam para pensar que a gente é um circo, um tiquinho no universo? Que nós somos um cisco no universo? Seres tão minúsculos, diante de uma criação tão grandiosa, mas nada foge do cuidado de Deus. O Senhor, Ele é tão grande que cuida de todas as coisas, e cria todas as coisas e cuida de cada uma delas, mas Ele também se faz pequeno, quando coloca e envia o seu Filho para se diminuir, para se fazer carne como cada um de nós e pagar o preço pelos nossos pecados. Só um Deus que é tão gracioso, só um Deus que é amoroso é capaz de fazer isso por nós. Alá nunca vai ser capaz de fazer isso por nós, porque Alá, na visão dos muçulmanos, é um Deus distante, é um Deus que não necessariamente tem uma relação próxima com os seus. Buda nunca vai ser capaz de fazer isso. Ele já alcançou, segundo eles, o Nirvana, o mais alto nível espiritual. Mas o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus, que é descrito para nós nas Sagradas Escrituras, é um Deus que se compadece de nós. É um Deus que se faz homem, para que homens como nós, pecadores, pudéssemos receber o perdão pelos nossos pecados. Isso nenhuma outra religião tem, porque o Senhor Jesus é o Deus que cuida e intercede pelo seu povo. Ele é fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. E aí então nós podemos ver que mesmo diante das dificuldades,
Os pés formosos trazem esperança. Meus irmãos, às vezes nós olhamos para a situação desse mundo e há tentação no nosso coração de fazermos como o salmista fez, de dizermos: por que os ímpios prosperam? Porque eu vejo pessoas que não buscam a Deus, não procuram agradar o Senhor e eles parecem estar bem de vida. Sua família não tem problema. Seu trabalho, cada vez mais ele evolui e prospera. Tudo que ele faz parece que floresce, frutifica, mas não busca a Deus, não tem o temor de Deus. A nossa inclinação muitas vezes é pensar a mesma coisa. É achar que Deus não se importa conosco, porque nós buscamos a Deus, nós servimos a Deus, mas parece que nós não melhoramos em nada na nossa vida. Mas a nossa reação, assim como a do salmista, não é de blasfemarmos contra Deus. Não é, diante da perseguição, diante do sofrimento da nossa vida, nos voltarmos contra o Senhor da nossa salvação. Porque aqueles que são eleitos por Deus, o Senhor coloca em seu coração uma certeza de que o fim deles, o fim dos que prosperam diante do sofrimento do povo de Deus, o fim dos que são bem-sucedidos diante do pecado e da desobediência ao Senhor, o fim deles é a morte eterna. Mas aqueles que sofrem, aqueles que caminham pela cidade dos homens, com pés sangrando, com o coração cheio de tristeza, e tristeza no sentido de se contristar com o pecado, mas com o coração que busca o Senhor, esses voltarão consigo, como diz o Salmo 126, trazendo seus feixes. Esses são testemunho para as nações de que o Senhor está com eles. O Senhor não vai nos livrar das dificuldades desse mundo. O Senhor não vai nos tirar do vendaval da nossa vida. O Senhor não vai fazer com que nós sempre sejamos vitoriosos na perspectiva humana da coisa. Mas o Senhor já nos fez vitoriosos em Cristo Jesus. Mesmo que para o mundo sejamos perdedores, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. Se nós temos Cristo como nosso Senhor, se nós temos Cristo como nosso refúgio, nós temos a maior de todas as certezas de que Ele cuida do seu povo, de que Ele nos guardará. E é isso que nos diz, por exemplo, Isaías, capítulo número 52, e versículo 7, que diz essa mesma coisa que nós lemos do versículo 15. Que formosos são sobre os montes os pés, que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Pés formosos não significam pés sem feridas. Pés formosos não significam pés que não passam por vales, por montes, por tribulações, por adversidades. Deus nunca prometeu para nós que o símbolo do nosso cristianismo seriam escadas. Eu já ouvi isso, acredito que você já tenha ouvido isso também com Augusto Nicodemos. O símbolo do cristianismo não é uma escada. O símbolo do cristianismo não é uma barra de ouro. O símbolo do cristianismo é uma cruz. O símbolo do cristianismo é sofrimento, mas esse sofrimento será recompensado quando nós estivermos face a face com o Senhor Jesus Cristo. E nada do que enfrentemos aqui pode se comparar com a glória eterna que há de ser revelada a nós. E a mensagem do profeta Naum é essa. As boas novas que Naum anuncia ao seu povo é: Deus reina. Deus reina sobre todas as coisas. Muitas vezes nós perdemos muito tempo da nossa vida ficando preso às coisas que acontecem ao nosso redor, nos prendendo às perseguições, às provações, a coisas que acontecem no nosso cotidiano. Se você liga o jornal e você fica preso àquilo ali, a possibilidade de você pegar uma depressão, uma ansiedade é enorme. Porque o mundo em que nós vivemos não tem perspectiva de melhoras.
Você vai ver pai matando filho, filho matando pai, guerras, rumores de guerras. Você vai ver peste, fome, doenças. Se o seu coração não estiver no Senhor, você já desfaleceu. Mas quando nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, algo surpreendente acontece no nosso coração. Algo grandioso acontece no nosso coração e vem dentro de nós uma paz que excede todo entendimento. Isso é algo inexplicável. As pessoas olham para você e se perguntam: meu Deus, como é que eu tenho uma vida tão boa? Como é que eu não creio em Deus, tenho uma vida tão tranquila, tão pacata, tenho um bom trabalho, tenho uma boa família, uma boa casa, e o meu coração continua triste e inquieto? E como é que tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está na igreja, sofrendo, às vezes não tem nem o que comer durante a semana, e é uma alegria, algo que contagia o coração da gente? Como é que uma pessoa consegue ter essa felicidade? Felicidade de ter Jesus Cristo no coração é algo que excede todo e qualquer entendimento humano, porque só o Senhor traz aquela paz que nada nesse mundo consegue preencher no coração do homem. Só o Senhor consegue fazer de pessoas que sofrem, que são perseguidas, ter os pés formosos, os pés belos. A beleza não está naquilo que nós fazemos, naquilo que nós conquistamos, mas a beleza da nossa vida está na mensagem que carregamos e no Cristo a quem nós servimos. Essa é a mensagem do Evangelho. É pregar Cristo Jesus e saber que esse Cristo é Deus e saber que esse Deus reina sobre todas as coisas. Nós não vamos morrer com um asteroide que vai bater na Terra. Nós não precisamos ter medo dos governos se voltarem e nós vivermos num totalitarismo. Nós temos que ter medo daquele que pode matar o homem e lançá-lo no inferno. Nós temos que ter medo de viver distantes de Deus. Mas enquanto nós tivermos o nosso coração em Cristo, nós somos as pessoas mais felizes desse mundo. Outra mensagem que é pregada também no livro de Jonas é que o mal terá fim. As pessoas às vezes se tomam com esse sentimento de que parece que o mal nunca vai deixar de existir. Se Deus é bom, por que acontece tanto sofrimento? Se Deus é bom, por que pessoas boas sofrem? Se Deus é bom, porque há tanto mal nesse mundo? E a resposta para isso é consequência do nosso pecado. Não existe pessoa boa nesse mundo. Não existe pessoa que já nasça agradando a Deus 100%. Só existiu um, e foi Cristo Jesus. E esse mesmo mataram. Ele ressuscitou e está à direita de Deus. O resto, todos nascem pecadores. Todos nascem necessitando da graça e da misericórdia de Deus. Por isso Deus, na perspectiva humana, não teria obrigação nenhuma para conosco. Se Deus quisesse destruir o mundo, começar tudo de novo, Ele estava no direito dele. Estava certo fazendo isso. Mas Deus não é apenas alguém que age não é quem age com agressividade. O Senhor inicia o seu relacionamento conosco antes da fundação do mundo, já demonstrando a sua graça e o seu amor, quando Ele, desde a eternidade, já preparou o seu Filho, já moeu o seu Filho para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Que maravilhoso, meus irmãos, é saber que o mal que há nesse mundo um dia terá fim. Que o Deus que nos ama, o Deus que se envolve conosco, que se relaciona conosco, porá fim a todos os males que nós sofremos nesse mundo. E haverá um dia em que a palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse que serão enxugados dos nossos olhos toda a lágrima. Às vezes nós passamos tanto tempo olhando para as situações difíceis que estão à nossa frente, que esquecemos daquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes nós passamos tanto tempo nos contendo com as coisas terrenas, com as coisas desse mundo, que esquecemos das promessas de Deus para a nossa vida. Às vezes, assim como o povo de Deus aqui, no cativeiro assírio, estamos tão ligados a essa submissão a esse mundo,
Estamos tão envolvidos com as coisas que o mundo tenta colocar no nosso meio, trazer para dentro da igreja, que nós esquecemos da profundidade que é vivermos na presença de Deus. E só quando nós soubermos o quão Deus é importante para nós, o quanto pregar o Evangelho é algo necessário na nossa vida, é que nós realmente teremos pés formosos. Nós não devemos nos acomodar no terreno da cidade dos homens. Às vezes nós procuramos um banquinho para sentar e descansar na cidade dos homens, enquanto a cidade de Deus, uma cidade eterna, está preparada para nós. Nós estamos de braços cruzados. Que nós possamos nos levantar, falar desse Evangelho, falar dessa salvação com toda a intensidade da nossa alma. É uma das coisas que a gente estava falando hoje pela manhã. Às vezes nós vamos falar do nosso time de futebol, a gente se enche com aquela garra e diz: o meu time é o melhor time que tem, o resto nenhum presta. Às vezes nós nos enchemos para falar do nosso partido político: o meu partido é o melhor que tem, o meu prefeito, o meu presidente, o meu deputado, seja lá o que for, é o melhor que tem, o resto ninguém presta. Aí quando nós vamos falar de Jesus, a gente chega para as pessoas e diz: Jesus é bom, né? Jesus quer nos salvar, Jesus é amor, aquele negócio todo, e não fala com convicção. Deveria fazer a mesma coisa: o meu Senhor é o melhor Senhor, é o único Senhor, o resto nenhum salva, o resto não tem a paz que só Jesus Cristo tem para a nossa vida. Talvez nós estejamos esperando que uma iluminação especial venha na nossa cabeça, para que a gente tenha a Bíblia todinha decorada, para começar a falar do Evangelho de Cristo Jesus. Quando o Evangelho, como diz a palavra de Deus, está diante de nós, quando a palavra de Deus está na nossa boca, no nosso coração, quando nós lemos a palavra de Deus, devemos fazer essa palavra presente, para levar pecadores que estão ainda presos à cidadania desse mundo, que estão ainda presos à cidade dos homens, a pertencerem por Cristo Jesus à cidade de Deus. Às vezes a gente está tão tranquilo na nossa cidadania, às vezes a gente está tão confortável no nosso cantinho, no nosso conforto de estar aqui na igreja, de vir uma vez por semana, duas, para a casa de Deus, nos reunir com nossos irmãos, que não é algo ruim, mas a nossa vida não deve se limitar a isso. Foi colocado aqui no slide uma frase de Spurgeon, que me marca, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo dela: nós que anunciamos o Evangelho, somos mendigos, levando outros mendigos a conhecer o pão. Nós somos tão merecedores da ira de Deus quanto qualquer uma pessoa que está nesse mundo. A única diferença que tem é que nós agora encontramos o pão através de Cristo. Cristo se revelou a nós, nós recebemos o pão da vida, e devemos fazer com que outras pessoas também se alimentem desse pão. Devemos fazer com que pecadores como nós éramos, e ainda sofremos por causa da nossa velha natureza, que eles creiam em Cristo Jesus. Precisamos cumprir o mandado de Deus para nós, que é fazer discípulos, é pregar o Evangelho a toda criatura. Deus, Ele tem um fim para todas as pessoas. Deus, Ele decreta todas as coisas, e já está tudo confirmado desde a eternidade. Mas o mesmo Deus que elegeu o fim de todas as coisas, é o Deus que elegeu o meio pelo qual elas vão acontecer. Você não pode cruzar os seus braços e dizer: não, aqueles que são eleitos vão vir, mas o instrumento de ir até eles é você, sou eu. Nós é quem temos que ir em direção aos pecadores, nós é quem fomos eleitos para pregar o Evangelho a toda criatura. Os anjos, não vou dizer que queriam, né? Mas os anjos almejavam, como diz o livro de Hebreus, conhecer sobre essas coisas. Mas anjo não fala do Evangelho para ninguém, essa é uma função dada unicamente a nós. Quando Jesus trouxe a parábola do rico e Lázaro, chegou um momento em que o rico estava no Hades, e ele se dirige ao pai Abraão e diz: pai Abraão, me permite falar de como eu estou aqui, me permite até os meus familiares.
e falar de como é ruim viver nesse lugar de tormento. E o que é que Abraão diz a ele? Eles têm Moisés e os profetas. Se não ouvirem nem Moisés nem os profetas, nem tampouco crerão se você, voltando dos mortos, falar para eles. O que é que ele está querendo dizer aí? Que a única coisa capaz de livrar o homem da sua condição eterna não são milagres sobrenaturais, não são revelações, não são espíritos de mortos falando ao nosso coração, mas são servos de Deus anunciando a palavra de Deus aos pecadores. Não há outro meio de se anunciar o Evangelho. O Senhor nos escolheu. Se nós nos calarmos, Deus vai levantar outras pessoas, mas as consequências virão diante de nós. Nós somos eleitos, mas somos eleitos para falar do Evangelho de Deus. Fomos eleitos para pregar esse Evangelho a toda criatura. E a outra mensagem principal também presente no livro do profeta Naum, que é a paz para aqueles que se voltam para Deus. Deus é tão gracioso, meus irmãos. Deus é tão bom, que a palavra de Deus nos diz que Ele é tardio em irar-se. O Senhor dá tantas oportunidades a nós, de nos arrependermos dos nossos pecados, de nos voltarmos à sua presença. Deus nos dá tantas oportunidades de reconhecermos como Ele é santo, como Ele é grandioso na nossa vida. E a pergunta é: será que nós temos aproveitado essas oportunidades? Será que estamos usando desculpas para continuar no nosso pecado? Será que a graça de Deus vai ser a desculpa para nós nos mantermos na nossa vida de contradição diante de Deus? Que a palavra de Deus seja nessa noite um alerta para cada um de nós. Nós não temos controle sequer de 1 minuto a mais ou a menos da nossa vida. Certa vez um homem, ele construiu vários celeiros, é o que nos diz a palavra de Deus, e tinha conquistado muitas coisas. Aí ele sentou na sua cadeira lá, parafraseando, observou tudo que ele tinha construído e pensou: vou construir um celeiro maior, e quando eu terminar de construir esse celeiro maior e enchê-lo, então eu vou aproveitar daquilo que eu tenho, vou gozar, vou me alegrar das coisas que eu tenho. E esse homem recebeu algo que muitos queriam receber e não receberam, que foi um alerta de Deus. Como se Deus falasse a esse homem, a pessoas hoje, como falou nessa parábola. Deus disse: louco. Deus não disse: rapaz, muito bem, que investimento você faz, muito bem, que coisa boa você está fazendo. Deus disse: louco, amanhã te pedirei a tua alma. Foi isso que disse? Não, hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que você tem a oferecer. Se Jesus chegasse para nós hoje e disséssemos: hoje te pedirão a tua alma, o que nós temos feito para a glória de Deus? Como é que nós temos vivido na presença de Deus? Será que a nossa vida é aquela monotonia? Vai para a igreja, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa, vai para a igreja? Será que a nossa vida espiritual, será que a nossa convivência na casa de Deus é apenas uma convivência movida por obrigações? Apenas dizer: não, eu vou porque eu tenho que cantar, eu vou porque eu tenho que pregar, eu vou porque eu tenho que fazer tal coisa. E às vezes o coração está dizendo: não, rapaz, se não tivesse nada, se desse uma chuva, para que eu pudesse ficar aqui em casa descansando, assistindo minha novela, minha série, meu filme. Às vezes é esse o sentimento que está no nosso coração. Nós vimos pela manhã que o que deve mover o nosso coração é a glória de Deus. Se nós vamos até a casa do Senhor por qualquer outro motivo que não seja glorificar a Deus e se alegrar nele, nós estamos juntando juízo para nós. Que o nosso desejo seja buscar ao Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 vai dizer o seguinte: às vezes a gente é tão movido pela comoção dos homens. O que se eu não fizer tal coisa, o que é que fulano vai pensar? Se eu não fizer tal coisa, o que é que fulano vai, o que é que ciclano vai pensar? O que é que os presbíteros vão pensar? O que é que o pastor vai pensar? Quando nós deveríamos pensar naquilo que Deus vai pensar ao nosso respeito.
Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Nós somos cidadãos da cidade dos homens ou da cidade de Deus. Nós temos uma pátria, a nossa pátria é o céu. Mas será que nessa vida, será que nesse contexto que nós vivemos, nós estamos vivendo como cidadãos dos céus ou como cidadão da cidade dos homens? Será que, como eu me comunico com meus amigos, será que o testemunho que eu dou aos meus irmãos, aos meus vizinhos, é o testemunho de um cidadão do céu ou é o testemunho do cidadão do mundo da cidade dos homens? Nós possamos pensar a respeito disso. Você pode ser uma ferramenta de Deus para abençoar as outras pessoas. Você pode ser uma ferramenta de Deus para fazer com que outras pessoas sejam levadas ao conhecimento da verdade. Da mesma forma que você pode ser uma ferramenta do diabo para fazer com que pessoas não sintam interesse em conhecer a verdade do Evangelho. Que nós possamos, no Senhor Jesus Cristo, depositar a nossa fé, sabendo que sofrimentos virão, mas nós devemos permanecer firmes no Senhor. John Owen, um puritano muito famoso pelas suas obras, principalmente a sua obra A Morte da Morte na Morte de Cristo, ele vai dizer o seguinte: a maior obra de amor que um cristão pode fazer por outro é mostrar-lhe o caminho para Cristo. Você não demonstra o seu amor pelas outras pessoas se omitindo de pregar o Evangelho. Às vezes a pessoa pensa, não vou falar de Jesus não para não incomodar. Vai que aquela pessoa fique diferente comigo. Não vou falar de Jesus não, porque aquele ambiente pode ser que eu seja desconfortável para aquelas pessoas. Mas não pense que você está ajudando aquela pessoa não falando de Jesus para ela, muito pelo contrário. Você está sendo uma pedra de tropeço na vida delas. Às vezes as pessoas, Deus é tão gracioso na nossa vida, que às vezes na nossa omissão, Deus usa o ímpio, o pecador, para chegar até nós pedindo por essa mensagem. Ou você nunca ouviu de um amigo seu dizendo, rapaz, preciso tanto de uma mensagem, de uma palavra, de algo. Porque quando nós nos calamos, as pedras clamam. Quando nós nos calamos, os ímpios vêm até nós com desejo, ansiando que nós falemos alguma coisa de salvação. E às vezes nós estamos tão focados na nossa vida, na terra, na cidade dos homens, que nós esquecemos de falar de Cristo e levar outras pessoas a de Deus. Não se cale diante da necessidade de pessoas de ouvir o Evangelho. Você já passou por muitas pessoas na sua vida. Muitas. Familiares, amigos, pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas que gostam de você, pessoas que talvez odeiem você. Você já parou para pensar que muitas delas estão hoje numa eternidade distante de Deus, no inferno, e muito da culpa está sobre os seus ombros, porque você viveu todo o tempo com elas e nunca sequer falou de Jesus uma única vez para aquela pessoa? Pense a respeito disso. Peça a Deus que crie oportunidades para você ser pés formosos na vida das pessoas. Peça a Deus que Ele lhe dê discernimento, graça, para você entender o momento certo de você falar a respeito de Jesus. Sem medo. Nós não temos medo de falar daquilo que nós gostamos. A pergunta é, será que nós gostamos mesmo de Cristo? Será que nós gostamos mesmo do Evangelho? Porque às vezes a gente tem tanto medo de falar de Cristo, que nós percamos essa vergonha, que nós não nos envergonhamos do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Se você não falar, Deus levanta outro. Mas é nossa missão pregar o Evangelho a toda criatura. É nossa missão sangrar, passar vergonha mesmo. Vão chegar para nós e vão dizer, rapaz, deixa de ser besta. Você está perdendo tempo na igreja. Você poderia estar aproveitando aqui, olha, semana que vem eu vou para a festa de tal cantor em tal cidade. Eu sou livre, esse negócio de viver crente é algo terrível. Eu vou gastar a minha vida nesse negócio. Eles estão cegos. Eles acham que são livres, mas eles estão no mesmo cativeiro que a maior parte das pessoas estão. Eles seriam livres se eles, podendo pecar,
se eles, podendo fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, o Senhor os libertasse e eles dissessem: eu posso, mas eu não vou, porque Cristo me libertou. Use isso na sua vida. Você pode pecar, pode, mas não vai fazer. Por quê? Porque Cristo lhe chamou da morte para a vida. Você pode aproveitar, entre aspas, as coisas desse mundo, mas não vai fazer, porque você é livre em Cristo Jesus para abandonar o seu pecado. Isso só quem pode fazer é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas demonstre o seu amor pelos seus amigos, pela sua família, pelas pessoas perdidas ao seu redor, falando dessa salvação que lhe alcançou, apresentando Jesus, pois essa é a maior demonstração de amor que você pode dar a alguém. Em terceiro lugar, os nossos pés são formosos, mas feridos. São pés que aguardam a chegada da cidade santa. E é interessante que o profeta Naum, ele não fala apenas de um juízo que é terreno sobre os ninivitas, mas ele fala sobre um juízo de Deus que virá e colocará todas as nações que são contrárias a Deus e ao seu povo sobre os pés e o senhorio do Senhor. Meus irmãos, nós estamos tão presos a esse mundo que não percebemos a grandeza do Deus a quem nós servimos. Nós aguardamos Cristo Jesus retornar para passarmos a eternidade juntamente com Ele. Às vezes a gente está tão preso aqui, que quando a gente fala Maranata, ora vem Senhor Jesus, as pessoas dizem: não vem agora não, que ainda tem algumas coisas para resolver. Não, Jesus, não vem agora não, porque eu ainda tenho problemas a serem resolvidos. Alguns, os mais novos, principalmente solteiros, dizem: eu ainda quero casar. Meus irmãos, o maior de todos os casamentos é quando a noiva do Senhor se encontrar com seu noivo. Nenhuma alegria nessa terra, nenhuma vitória humana se compara a passar a eternidade juntamente com Deus. A passarmos nesse dia, hoje estamos comemorando, nos alegrando no dia do Senhor. Nós passaremos a eternidade no dia eterno do Senhor. Todos os dias vão ser como um dia de domingo na presença de Deus. Todos os dias nós desfrutaremos face a face do Senhor. E qualquer coisa que seja aqui, um bom casamento, um bom emprego, uma boa família, uma boa vida aqui nessa terra, é pó comparado a viver a eternidade com Deus. O céu só é o céu porque Deus está lá. A gente não se encanta, ao menos eu não me encanto com ruas de ouro, com portas de pérolas, com mar de cristal. Se Deus não estiver lá, isso aí é nada. O que deve encantar o nosso coração é a presença de Deus. O resto é só complemento. Se o Senhor é tudo na nossa vida, nada mais deve importar. Se o Senhor é tudo na nossa vida, as coisas aqui devem ter menos valor para nós do que o Senhor e sua presença. Às vezes nós nos prendemos tanto às coisas materiais. Às vezes nós nos prendemos tanto ao emprego. Tem pessoas que se prendem tanto a bens materiais que quando perdem esses bens, tiram a sua vida. Meus irmãos, devemos fazer como o Senhor Jesus Cristo disse ao jovem rico. Você quer receber a vida eterna, se você quer receber tesouros incontáveis nos céus, venda tudo que você tem. Estou dizendo aqui, isso não se refere apenas a bens materiais. Estou dizendo aqui, abra mão de tudo que você é apegado, de tudo que você, se não tiver, seria infeliz. Abra mão de tudo isso e tenha Cristo como seu maior tesouro. A palavra de Deus nos diz que onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E qualquer coisa que é aquilo que é principal na sua vida, qualquer coisa que sem aquilo você seria a pessoa mais infeliz do mundo, que não for Cristo, é um ídolo no seu coração e precisa ser destruído imediatamente. Se você não vive sem um carro, se você não vive sem uma casa, se você não vive sem seu trabalho, se você não vive sem sua família, você deve ter os olhos voltados para Cristo, porque a nossa vida é Cristo. Tudo que nós temos de mais precioso pertence a Ele. William Gurnall, ele vai dizer o seguinte: o céu é a herança dos peregrinos,
E o caminho para ele é cheio de espinhos, que só a graça de Deus é capaz de nos capacitar a atravessar. O caminho para o céu é árduo. O caminho para o céu é cheio de espinho. Não é com as nossas forças que nós vamos chegar até lá. Não são com a força dos nossos pés. Não são os pés da cidade dos homens, as botas, os calçados, por mais reforçados que sejam, que vão nos levar até o céu. Mas é a graça do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos segura nos seus braços, nos leva diante dos espinhos da nossa vida. E Ele já garantiu para nós a eternidade de paz e de alegria na presença dEle. Gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é: não se contente com a cidade dos homens. Não se contente com esse mundo. Se você está preso a esse mundo, você está preso a uma coisa insignificante. Porque esse mundo passa rápido. Nós vemos pessoas aqui que um tempo desse eram crianças e hoje estão grandes. Eu digo até por mim mesmo. Nós crescemos, amadurecemos, casamos, temos filhos muito rapidamente. Nosso tempo passa muito rápido para a gente se conter apenas com as coisas desse mundo. Mas existe uma eternidade feita para nós. Uma eternidade que pode ser de alegria, pode ser do desfrutar da presença real de Cristo Jesus na nossa vida. Uma presença eterna, uma presença que às vezes passa despercebida por nós no nosso dia a dia. Quem de nós nunca já teve momentos do Senhor parecer estar em silêncio para nós? Do Senhor parecer estar distante. Parece que as suas orações é só você conversando consigo mesmo. É um monólogo. Mas Deus está ali, ouvindo as suas orações. E no tempo certo, que não é o nosso, é o dele, Ele agirá em favor da sua igreja, do seu povo. Então, não se contente com a cidade dos homens. Não fixe seus olhos aqui. A segunda aplicação é: pregue o Evangelho. Se for preciso sofrer, sofra por amor a Cristo. Se for possível ser perseguido, seja perseguido por amor a Cristo. Mas não deixe de falar daquele que livrou a sua alma do inferno, que livrou você da morte e trouxe para a vida e vida eterna. Você, sabendo que uma pessoa da sua família, um amigo seu, iria cair num abismo, o abismo está daqui para lá, o que você faria? A primeira coisa que você ia fazer é correr em direção a ele e tentar segurar o máximo possível. Aí nós vemos pessoas perecendo ao nosso redor e não fazemos nada para tentar levar ele a não tomar, a não continuar caminhando para o abismo. Eu sei que a salvação não está no nosso controle, nós não salvamos ninguém, nós não ganhamos alma nenhuma, o Espírito Santo é quem faz esse trabalho, mas Ele nos usa para levarmos o Evangelho a toda criatura. E em último lugar, saibam, vocês tem um Deus que se importa com vocês, que é Criador de todas as coisas, está assim na eternidade, no céu dos céus, mas é um Deus que está no seu coração, através da pessoa do Espírito Santo. É um Deus que entregou a sua vida em favor de pecadores como nós, que se fez homem, se entregou em uma cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Então valorizem, meus irmãos, valorizem estar aqui nessa noite. Valorizem ouvir da palavra de Deus nessa noite. Muitos hoje estão no inferno. Muitos hoje estão passando a eternidade distante da graça e da misericórdia de Deus, porque não valorizaram a presença do Senhor Jesus Cristo. E não seja você a repetir essa mesma atitude. Que possamos confiar no Senhor. Naum é um dentre muitos que tem pés formosos para anunciar as boas novas de salvação. Se você não consegue ir para povos distantes, interceda da sua casa, use seus joelhos formosos também para orar pelos que estão indo. Se você não tem uma boa oratória, não é desculpa para você não falar de Jesus, fale daquilo que Ele fez na sua vida. Será que Jesus não fez nada para você se alegrar e poder contar para as outras pessoas sobre o que Ele fez? Todos nós temos campos de missionários diversos na nossa vida, onde nós podemos falar do Senhor Jesus. É a nossa casa, é o nosso trabalho, é com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. São campos missionários que Deus quer usar cada um de nós como instrumento para alcançar os perdidos com a palavra da salvação.
Vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter falado aos nossos corações nessa noite, Senhor, principalmente a mim, meu Pai. Obrigado, Senhor, por cuidar da sua igreja, por mostrar, Senhor, para cada um de nós que o Senhor se importa conosco, que o Senhor não é um Deus que tem os ouvidos fechados a não ouvir as nossas orações, que o Senhor não é um Deus que tem as mãos mirradas para não agir em nosso favor, meu Pai. O Senhor é um Deus que se compadece de nós, que nos ama, que ama o seu povo. Mas o Senhor também é um Deus que se ira com o pecado. O Senhor também é um Deus que traz juízo e justiça, Senhor, sobre aquelas pessoas que fazem o seu povo sofrer e que perseguem o seu povo, meu Pai. Se compadece, Senhor, da tua igreja. Abençoa, Senhor, a igreja de Arco Verde. Fortifica, Senhor, o coração de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Traz paz, alívio e consolo ao coração de cada um deles, meu Pai. Que o Senhor se faça presente na vida de cada um deles e na vida, Senhor, dos missionários, que estão muitas vezes perdendo as suas vidas por amor a Ti. Mesmo que nós não percamos a nossa vida, mas que nós vivemos intensamente a Sua presença, Senhor. Seja conosco. É o que desde já eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.